Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física e Matemática. Hoje é um projeto um pouquinho diferente porque a ideia é a gente discutir como é a prova de cada vestibular e eu chamo isso de destrinchando, né? Então vamos destrinchar, quase que não sai, o vestibular da UERJ 2022. Bem, a UERJ tradicionalmente, antes da pandemia, fazia um vestibular que a ideia era o seguinte: fazia uma prova muito parecida com essa aqui, que tem 60 questões, distribuída nas matérias lá, no qual o aluno não precisava gabaritar a prova, mas tem um certo número de acertos, no qual ele poderia tirar A, B, C, D ou E. Se tirasse A, levava 20 pontos, os outros pontos eu explico depois, né? B, 15 pontos, C, 10 pontos, D, 5 pontos e E, infelizmente, é um abraço, né? E depois iria fazer uma segunda fase valendo os outros 80 pontos, que seria as matérias específicas, né? No caso, por exemplo, para engenharia ou oficial do Corpo de Bombeiros, fazia a prova de física e de matemática, que é o que a gente dá aula normalmente, e mais uma redação. Aqui, o exame único é um arranjo que foi feito para poder suprir a questão da pandemia, essas dificuldades todas. Então, o que a gente tem aqui no exame único? 60 questões, então são 8 matérias, 8 vezes 7, 56, sobram 4, e 4 questões multidisciplinares que ficam logo no início da prova. Essas 8 matérias, vamos ver se eu não perco nenhuma de vista. Língua portuguesa, química, física e matemática, exatas dá 4. Biologia, 5. Língua estrangeira, 6. Geografia, 7. História, 8. Então, acredito que eu falei certinho, né? Sendo que a língua estrangeira, você pode escolher francês, inglês ou espanhol. Legal? Então, tá aí a prova. Outro detalhe interessante é que logo no final da prova, né, você não tem que saber tabela de cor decorado, né? Vem a tabela periódica. Legal? Bonitinha aí, tá? Com o básico para você interpretar ao invés de ter que saber de cor. É interessante que quando tinha a discursiva, né, a folha de rosto, vinham também as fórmulas, né? Eu acho bem interessante porque em minha mentalidade um aluno não tem que saber uma fórmula de cor, ele tem que saber utilizar, né? Então, tá aí a prova, né? As 4 primeiras questões. Coloca texto e você vai resolver lá. Então vamos propriamente dito para as questões que eu resolvi no canal. Essa primeira aí é uma questão que você pode encarar como matemática ou como filosofia, que é interpretação de qual lógica foi utilizada, tá? Interessante até, né? Porque eu nunca vi questão assim em prova, né? Questão 4, pega um texto de uma poesia e transforma em uma questão de física, muito bonitinha, por sinal, tá? Simples, questão fácil de fazer, é só você saber o conceito de, no caso, olha só, bonitinho aqui, ó, determinado instante, quantidade de movimento, tá? Massa que multiplica a velocidade, tem uma conversãozinha aí, tranquilaço. Aí você avança na prova, língua portuguesa, vida que segue aqui, eu posso ajudar muito pouco, gente. Língua estrangeira, você vai poder escolher espanhol, tá aqui, ó, da prova de espanhol. Também me defendo muito pouco, né? Eu falo portunhol, francês, que eu não sei nada. E inglês, aí sim, seria minha escolha, que eu leciono inglês também. Legal? Então, uma prova bastante interpretação de texto e tudo mais. Chegamos finalmente ao que me interessa, a prova de matemática. Vamos ver as questões aí e qual foi a lógica delas. Essa daqui é uma questão em que você tem que tirar o MDC de 2 números aí, né? Dentro de um contexto no qual você tem que descobrir que é uma questão de MDC. Então, interpretação de texto e matemática básica, né? Ensino fundamental, uma questão para o ensino fundamental. Questão 20
é o que a gente chama de falsa questão difícil. Você olha assim, e dividido por algarismo neperiano elevado a menos alguma coisa, e você vai ver, aí é simplesmente uma questão de interpretação dessa tabela que é colocada aí. Então, é uma questão em que o grande problema que algum aluno possa ter aí é a interpretação de texto. Interpretando o texto, a questão é até bem fácil. Mais uma interpretação de gráfico, tá? Então, razões e proporções aí, a gente vê se o aluno é capaz de interpretar um gráfico e a partir dele tirar as conclusões. Uma questão muito fácil também. Questão 22, uma questão mista, né? O que eu chamo de mista? Normalmente uma questão tem uma pegada de onde é que eu vou colocar ela numa playlist. Então é muito claro para mim que é uma questão de uma playlist determinada. Essa daí tem uma questão de geometria, né? Você saber aí mostrar como é que calcula a área, transformar em uma função e a partir da função encontrar o máximo, né? É uma função de segundo grau aí, e a partir daí você pode ou aplicar a fórmula, e eu fiz uma solução alternativa, né? Eu não gosto muito de aplicar fórmula nesse tipo de questão, não. Questão 23 é uma questão de trigonometria clássica, uma questão muito repetida, a questão igualzinha a essa, só mudando os números em diversos vestibulares, tá? Uma questão de ensino fundamental também, apesar de ser de ensino fundamental, tem um nível um pouquinho mais alto. E além da trigonometria aí, você perceber que se trata de você ter que lidar com as tangentes dos ângulos, também tem um algebrismozinho aí, não é uma questão imediata não. Questão 24, questão de juros, né? Tem uma pegadinha aí tem uma pegada de juros compostos, mas dá para matar ela também usando o artifício de desprezar aí o que não é muito significativo. O Enem é que gosta de fazer muito isso, né? Você matar as questões a partir de aproximações. Aqui as contas dá para fazer, não são contas impossíveis, mas são contas um pouquinho chatas. Se você tiver a visão de aproximação, ela sai bem mais fácil. Questão 25, essa é quente. Essa questão é quente. Ela exige que o aluno seja capaz de enxergar um padrão que vai se estabelecer aí. Eu fiz uma solução dela bem tradicionalzinha, né, mostrando os padrões dos desenhos e tudo mais possíveis. Para fazer por desenho, seria interessante estabelecer alguns artifícios, né? Primeiro, perceber a simetria dos números. Segundo, perceber que o que é pedido dá um número grande, aí você teria que trabalhar com uma solução aí, no qual você vê as outras posições e elimina a que é pedida pela banca, né? É uma questão realmente quente, né? E é a questão difícil aí dessa prova. Depois que eu fiz, né, eu tive uma discussão com meu amigo do canal Plantão Química, em que ele enxergou um padrão que isso aí vira um binômio de Newton. Aí a questão fica realmente muito mais simples. Mas enxergar que isso aí dá um binômio de Newton exige também uma visão de reconhecimento de padrões aí para pessoas realmente bem preparadas, né? Então é a questão difícil aí da prova. Encerramos matemática, sim, agora biologia, isso aí eu posso contribuir muito pouco, gente. Tá longe de ser minha praia. Chegamos à questão de física. Essa questão aí é uma questão fácil. Há uma pegada aí no sentido de enxergar a realidade, realmente eu gosto muito de questão assim. E passa pela ideia de que você é capaz, que você, não, a maioria das pessoas é capaz de correr em velocidades maiores do que nadam, né? Então, essa é a questão aí. Questão 34, questão de termologia. As contas são um pouquinho chatas, tá? O conceito aí de calor sensível, tá?
Normalmente esse tipo de questão dá contas realmente um pouquinho chatas que você tem que fazer com muito cuidado para não se dar mal por causa das contas, tá? Mas em si o conceito físico é tranquilo. Mais uma vez termologia, agora aqui a questão da dilatação. Tem dado aí que dá para no caso a área inicial, ela é desnecessária para fazer as contas, mas você pode utilizar também, caso você prefira, e depois na hora de fazer as contas você some com ela. É uma questão, de certa forma, com uma pegada muito parecida com a da 34, né? Que o conceito físico é tranquilo, mas você tem que tomar cuidado na hora de fazer as contas. A questão 36, lentes ou espelhos, não é algo que cai que nem chuva do céu, não, mas é comum você ver uma questão de espelho esférico ou de lente esférica, né? Aí a lente convergente dá todos os valores de foco, de posição, né? F, P e P', todo mundo é positivo, então as contas se tornam relativamente fáceis por causa disso, né? Quase na mesma pegada que eu falei aqui da 34 e 35, que o conceito é fácil e é conta difícil, aqui virando um pouquinho um conceito, você tem que ter um pouquinho mais de atenção e a conta é um pouquinho mais tranquila, né? Mas esse trio aqui, 34, 35 e 36, tem a mesma pegada. Questão 37 é super imediata, de segunda lei, as contas são bem fáceis. Questão 38, circuito, poxa, mais simples do que isso, só se ele colocasse uma resistência só, né? Bem direto, né? U é igual a IR, sai sem... Você nem perde tempo com essa questão, muito tranquila. Questão 39, momento de força. Tem 3 elementos aí, né? Dois grupos de pessoas fazendo torque, um para um lado, outro para o outro, e você tem que levar em consideração a questão do centro de gravidade aí, parecido com as questões que a gente faz aí de gangorra, essa coisa toda, né? Não tem contas absurdas, é uma questão bem tranquila, né? No todo, nós tivemos, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês que são 60 questões, ó. Chegamos aqui na tabela periódica, 39 páginas. Ah, sim, a parte gráfica da UERJ é linda, tá? Prova colorida, o Guernica não tinha visto, esse quadro é lindo, né? Prova muito bem feita, muito caprichada. Poxa, eu não canso de elogiar a banca da UERJ. Deixa eu pegar aqui, ó, quanto material a gente está fazendo. Eu vou fazer as provas da CEDERJ aí, pessoal. Chegar aqui nessa página para me despedir de vocês. Eu acredito que mais uma prova destrinchada. Ah, sim. Para quem vai fazer para o CBMERG, é uma prova bem diferente da prova da Fundação Getúlio Vargas, né? Você vai fazer o CFO-CBMERG, então eu espero que a Fundação Getúlio Vargas dê uma pesadinha na mão lá na parte de física e matemática, porque para oficial da Polícia Militar, eles concentraram a prova exageradamente, em minha opinião, obviamente, no ensino fundamental. Eu acredito que isso passa pelo perfil, a diferença de perfil entre o oficial da Polícia Militar e o oficial do Corpo de Bombeiros. Porque se você quer ser bombeiro lá em São Paulo, você primeiro tem que ser da Polícia Militar, né? Então, é outro complicador lá. Então, eu acredito que a Fundação Getúlio Vargas deve ter puxado mais na área humana. Para oficial do Corpo de Bombeiros, eu acredito que eles vão dar uma olhada nas provas da UERJ anteriores para ver como é que estava sendo avaliado, né? Eu sou da opinião de que as provas da UERJ em física e matemática para o oficial do Corpo de Bombeiros deveriam ser um pouquinho mais pesadas, na minha opinião, elas são fáceis demais, acaba elevando muito a nota de corte, isso é problemático em concurso, né? E eu espero que a Fundação Getúlio Vargas, já que a banca vai ficar com eles, que eles corrijam isso e eleve um pouco o nível de física e matemática, tá legal? Seja como for, se você quiser se preparar aí, tem as provas de nível um pouco mais alto aqui, né, que seriam da SPSEX e da FUVEST, para que você não tenha surpresa caso você queira fazer a prova do CBMERG, legal? Bem, é isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia,
deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.